você? Seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. Eu tô viajando agora, então eu tô na casa dos meus pais, e aí eu tô aqui no quarto, eu fiz um cenário meio improvisado. Tô sem câmera boa, tô sem microfone, então assim, vai ter ruídos no fundo também. Mas antes de 2023 acabar, eu não podia deixar de vir aqui e gravar um vídeo sobre o terceiro episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. E só uma errata lá do último vídeo, tá? Os episódios estão saindo toda terça-feira lá no Disney Plus. Já quero deixar claro que eu estou gostando sim dessa série, tá? Mas algumas coisas estão me incomodando e eu irei hablar aqui nesse vídeo. Tudo que tinha me incomodado lá no segundo episódio e eu comentei no meu primeiro vídeo, nesse episódio se repetiu. E eu percebi algo novo nesse episódio que me frustrou bastante e eu já estava frustrado com isso desde o episódio passado, mas eu não tinha parado pra notar isso. Só que nesse episódio ficou tão evidente que, assim, é impossível não notar. E eu estou falando das cenas de ação. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente no vídeo, mas antes já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e vai colocando aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber se alguém concorda comigo também. Bom, nesse terceiro episódio nós temos a adaptação de um dos melhores capítulos desse livro aqui, e é justamente esse livro aqui que essa temporada está adaptando. E o capítulo em questão que eu tô falando é o capítulo 11, que se chama Nossa Visita ao Empório de Anões de Jardim, que é justamente a história quando o nosso trio encontra a Medusa. Mas antes de eu comentar sobre essa cena específica, que foi assim um pouco frustrante, vamos contextualizar um pouco esse terceiro episódio. No início do terceiro episódio, nós temos o Percy indo conversar com o Oráculo e descobrindo qual é o destino dele. Ele deve ir para o Oeste e enfrentar o Hades para recuperar o que foi roubado e devolver ao verdadeiro dono, que é o Raio de Zeus. Mas o Oráculo disse duas coisas ao Percy que ele não tinha comentado com ninguém, e isso fez com que ele decidisse quem seriam as pessoas que iriam com ele nessa missão. O Oráculo falou que ele seria traído por aquela pessoa que chamava ele de amigo, e a gente já sabe quem é essa pessoa na história, né? Mas aqui não vou dar spoilers. E a segunda coisa que o Oráculo comentou é que aquilo que mais importa não voltará com ele da missão. E foi justamente essas duas falas do Oráculo que embasou aí, né, a decisão do Percy para escolher o Groove e a Annabeth. O Percy escolheu a Annabeth porque ele acredita que eles nunca serão amigos, então dessa forma não tem como ela trair ele. E o Groove foi escolhido porque ele é a pessoa que o Percy mais confia e ficaria do lado dele não importa o que acontecesse. E um detalhe muito legal pra comentar aqui é que na série eles estão com as condições financeiras um pouco melhores que no livro, né? Isso porque no livro o Percy recebe $100 e 20 dracmas de ouro, enquanto que na série ele recebe o dobro, ele recebe $200 e um saco de dracmas de ouro que não deu pra contar se tem 20 ou não. E aí, após a missão dada, o nosso trio parte para Los Angeles, que é onde fica localizada a entrada do mundo inferior. E algo muito legal nessa cena é que eles vão de ônibus para Los Angeles e o Percy até pergunta: tá, mas se essa missão era tão importante, por que o Kieran não mandou a gente de avião, que é mais rápido? E aí o Groove explica que se eles pegassem um avião, eles estariam em território dos Zeus, porque eles estariam ali no céu. Então basicamente seria um suicídio pra eles, né? E já falando dessa cena do ônibus, nós temos a nossa primeira frustração desse episódio. No livro, eles são atacados por 3 fúrias, enquanto que na série eles são atacados por 2. Na verdade, são atacados por uma, né? Porque eu nem conto que a Alecto atacou eles ali. Só que na série, essa cena acontece muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. E quando eu falo rápido, é literalmente rápido, gente. Porque essa cena tem 1 minuto de duração. No livro do Ladrão de Raios, essa cena, ela é muito intensa. Acontecem várias coisas e realmente é uma cena de ação. Só que na série, essa cena, tipo assim, ela não tem nada de ação. Quando a segunda fúria, que é a irmã da senhorita Dodds, né, ela entra no ônibus pela janela, a Annabeth joga a faca de bronze celestial nela, que inclusive essa faca foi um presente que o Luke deu pra ela quando ela tinha apenas 7 anos, e essa informação só existe nos livros. E aí a Annabeth joga a faca na fúria, ela se desintegra, eles fogem e pronto. Acabou a cena. Mas enfim, né, a gente releva e a gente segue o episódio, e aí a gente chega na próxima cena frustrante, que pra mim, sim, foi realmente muito pesado, porque Medusa é uma das minhas personagens favoritas da mitologia grega e a cena dela na série realmente deixou um pouco a desejar. E eu vou ser bem honesto com vocês, quando eu vi o visual da Medusa pela primeira vez, eu realmente gostei, assim. Aquela parada meio misteriosa, ela com aquele chapéu cobrindo os cabelos, os olhos também, né? Eu gostei bastante. Mas aí quando ela tirou o chapéu, e eu imaginava ver uma parada assim... Uau! Na verdade eu fiquei tipo... E aí vamos às minhas críticas sobre esse trecho específico da aparição da Medusa. No livro, eles não sabem que eles estão entrando no covil da Medusa, né? O Groove sente ela depois e aí eles descobrem que estão ali lidando com a Medusa. Só que na série não existe isso, né? Eles chegam, batem o olho assim no estátua e falam: caralho, estamos na casa da Medusa.
A minha segunda crítica, que é algo que eu já comentei aqui, né, é sobre o visual da Medusa, realmente dos cabelos e tal. Eu esperava ver uma parada horripilante quando ela tirasse aquele chapéu. Porque basicamente foi isso que a Athena fez com ela. Ela transformou ela em algo monstruoso para que as pessoas tivessem medo e vissem ela como um monstro. Só que aí a gente viu umas cobrinhas assim, bem singelas, um olho muito azul e tipo assim, ela tava belíssima. Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima! E a minha terceira e última crítica a essa cena específica, que foi a morte da Medusa. Cara, foi muito tosco. Vamos combinar que foi tosco aquela cena. Novamente, mais uma cena de ação de Percy Jackson que a série traz de uma forma muito rápida e assim, sem emoção nenhuma. Só que o que eu fiquei mais puto assim nessa cena da Medusa específica era porque na cena do ônibus, pelo menos a gente teve uma cena de ação que durou 1 minuto. Já nessa cena da morte da Medusa, ela não dura nem 1 minuto. Ah, e outra coisa. Na série, eles falam muito sobre os monstros serem criaturas perigosas e tal. Só que, bicho, a facilidade que essas crianças têm de matar os monstros é tão grande, porque as cenas são tão rápidas, que eu realmente me pergunto, será que esse monstro é perigoso mesmo? Porque as cenas que estão sendo mostradas dos monstros e esse discurso, elas não batem. Eu não sei se o orçamento deles estava baixo pra CGI ou se realmente foi um erro de roteiro nessas cenas de ação. Mas assim, na minha opinião, todas as cenas de ação de Percy Jackson, desde o primeiro episódio até aqui, acho que exceto a cena do Minotauro no primeiro episódio ali, onde o Percy mata ele, elas são cenas muito rápidas e muito previsíveis. E eu falo isso não só porque eu li os livros, mas é porque realmente é previsível. Só que mesmo se fosse previsível, mas não fosse tão rápido, eu acho que ainda seria melhor. Porque como a cena ela acontece de uma forma tão depressa, você não dá tempo nem de se animar em assistir aquela cena de ação. E aí quando você pisca, ela já passou. Mas nem só de frustrações se vive essa cena da Medusa, tá? Vamos falar das coisas que eu gostei também, porque, enfim, né? Só criticar não vale a pena. Eu gostei bastante da forma que eles trouxeram o enredo da história da Medusa, dela sendo contada por ela mesma, principalmente no diálogo que ela fala que ela não é um monstro, e sim uma sobrevivente. E outra coisa muito legal também desse diálogo é que ela mostra como os deuses, eles vivem conforme eles querem. E ela passa na cara ali, né, tanto do Percy quanto da Annabeth, que os deuses são egocêntricos ao ponto de pensar somente neles e o resto que se lasque, né, mesmo que esse resto seja os seus próprios filhos. E aí nessa cena, né, ela até se compara ali a Annabeth, dizendo que ela também idolatrava a Athena e ela faria de tudo por ela, mas no fim acabou sendo traída por quem ela mais amava. Mas lembrando que tudo isso é falado ali meio que nas entrelinhas, principalmente sobre a história da Medusa, né, que é uma história de estupro, então assim, a gente precisa ter cuidado na forma que a gente aborda esse tema, porque a gente precisa lembrar que essa série tem a classificação de 12 anos de idade, então assim, algumas temáticas elas precisam ser abordadas de uma forma um pouco diferente e sendo muito mais cautelosa. Bom, e seguindo aí na história, né, após o Percy ele cortar a cabeça da Medusa com a mesma facilidade que se corta o marshmallow, ele decide enviar a cabeça da Medusa para o Olimpo como um presente. E aí chegamos no final do episódio, onde temos a aparição do Hermes, interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, levando a encomenda para o Olimpo, que se localiza no 600º andar do Empire State. E algo que é interessantíssimo sobre essa aparição do Hermes é porque o Hermes ele não aparece nesse livro aqui. Então a gente já pode aguardar um desenrolar da relação do Hermes com o Luke logo nessa primeira temporada. E aí outras coisas legais também que é preciso comentar que aconteceram nesse episódio. Nesse episódio ainda tivemos mais sobre a história da Thalia e podemos entender melhor como foi que ela se transformou em um pinheiro e quem estava envolvido nessa história. E aí no fim, se eu pudesse classificar esse episódio com uma nota, eu daria um 7 pra ele. Eu acho que o primeiro episódio eu dou ali um 9 ou até mesmo um 10, porque ele realmente foi muito bom. O segundo episódio eu dou ali um 8, eu acho, só que esse terceiro realmente foi mais prejudicado. Eu acho que eles tinham ótimas oportunidades para explorar mais os personagens, trazer contextos melhores também e realmente trazer algo mais explicado, porque esse episódio teve muita informação, então era preciso realmente ter essa atenção maior. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quero saber a sua. Então já deixa aí nos comentários o que é que você achou desse terceiro episódio de Percy Jackson e os Olimpianos e se eu realmente estou sendo enviesado ou se você concorda com a minha opinião. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilha ele para todos os seus amigos. E é isso, obrigado por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!